Qual o objetivo do terço? Não consigo entender o porquê de rezar o terço, já que é uma oração repetitiva e acaba se tornando automática conforme as ave-marias vão sendo rezadas. Por que ficar repetindo uma oração pronta 50 vezes? O terço é importante porque estão me dizendo que é importante. O terço é importante porque estão me dizendo que é importante. Gente mais santo, mais sábio, mais inteligente do que eu, que está no céu, Nossa Senhora veio aqui dizer que isso agrada ao coração dela. Homens e mulheres santas se santificaram na escola do terço, então aí deve ter alguma coisa que eu, na minha limitação juvenil, não estou entendendo. Porque o terço, ele é também uma grande meditação dos mistérios de Cristo e da Virgem Maria. A Ave Maria, ela é uma música de fundo. O que é que está acontecendo ali? Eu não sei, nem eu entendo. O que está acontecendo ali? Eu não sei, nem eu entendo. Mas, pela récita do Santo Terço, os céus e a terra estão se unindo. Nossa Senhora insistiu tanto, então isso é muito importante. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Eu quero saber como é que a igreja concluiu que existe o purgatório. Bom, veja, o que acontece é o seguinte: existem alguns sinais dessa realidade do purgatório já na Sagrada Escritura. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, se não me engano, né, em que São Paulo fala, agora o capítulo, talvez eu esteja equivocado, Paulo fala claramente de que a obra de cada um será provada no fogo. Não é? Então, são realidades que estão lá na Sagrada Escritura, em primeiro lugar. Segunda coisa, a igreja, ela crê também que nem tudo precisa estar claramente na Bíblia. A igreja, ela crê também que nem tudo precisa estar claramente na Bíblia. Então, nós, na verdade, precisamos, em primeiro lugar, crer na igreja. Então, nós, na verdade, precisamos, em primeiro lugar, crer na igreja. Então, vejam, nós temos o fundamento da Escritura, mas o fundamento maior é a fé da igreja. Nós temos o fundamento da Escritura, mas o fundamento maior é a fé da igreja. Porque não é morreu, já está tudo decidido. Morreu, a pessoa, ela se apresenta diante de Deus, acontece a decisão da sua vida, mas se ela não estiver pronta para isso que ela está decidindo, ela decide ir para Deus, mas não está pronta. Tirais o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem
da vossa infinita misericórdia. Amém. No fim de novembro, o Papa Francisco autorizou os padres da Igreja Católica a perdoarem mulheres que tenham feito aborto. Você técnica. disse, claro, do ponto de vista histórico, isto é, tal como a gente sabe a história de Júlio César, de Napoleão Bonaparte, não há nenhum registro, nenhum, da data exata do nascimento de Jesus de Nazaré. Não existe. Não existe. Nenhuma igreja cristã, nenhuma, afirma, sem discussão, que foi 25 de dezembro. Essa é uma data simbólica do nascimento. E quem escolheu? Então, essa data, no século IV, em Roma, já havia uma festa que os romanos, não cristãos, faziam, que acontecia no dia 25 de dezembro. Que festa era? Essa festa chamava Sol Invictus, o Sol Invencível. Então, como era a festa? A festa era uma junção de família, troca de presentes. Isso é, isso é história. Isso está escrito, está registrado. Havia uma festa para uma divindade persa, que atualmente é o Irã. Essa divindade persa, chamada Mitra, era uma divindade que se tinha e que abençoava as pessoas para que o inverno não liquidasse. E ela era chamada de Sol Invictus, o Sol Invencível.
Desde o último dia 11 de fevereiro, os olhos estão voltados para Roma. O Papa Bento XVI anunciou que vai deixar o pontificado, mas a renúncia do líder da Igreja Católica trouxe à tona os bastidores da organização religiosa e a crise dentro dos muros da Santa Sé. A nossa igreja está em guerra. Mas a guerra vai além da briga pelo poder. O padre Gabriel Amorf, exorcista há 25 anos, se pronunciou sobre os últimos acontecimentos. Em entrevista exclusiva à revista de maior circulação no Brasil, o padre exorcista garantiu que o demônio mora no Vaticano. Segundo Gabriel Amorf, o anticristo está vencendo a batalha e completou: existem cardeais que não acreditam em Jesus e bispos que estão ligados ao demônio. Ainda de acordo com o padre italiano de 85 anos, os casos de pedofilia põem em xeque a santidade de inúmeros sacerdotes. Mas a crise dentro da igreja parece ser ainda mais grave. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, um dossiê contendo graves denúncias foi determinante para a renúncia do Papa Bento XVI. A investigação, feita a pedido do próprio pontífice, apontou desvio de dinheiro e a existência de uma rede de prostituição homossexual dentro dos muros do Vaticano. Para o padre Gabriel, independente do novo Papa que virá, os crimes expõem a realidade da Igreja Católica, a prova da influência do diabo e as consequências disso para toda a humanidade. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios.